Oi, Giovana. Bom dia, seja bem-vinda. A gente está fazendo um sacrifício pela ciência, né? Nós estamos aqui num sábado e a gente está, né, destinando um tempo nosso aí pela ciência brasileira. Então, mais do que justo que a gente se veja, que a gente se conheça, mesmo à distância, né? Mas que a gente É esteja isso. espiritualmente juntos aqui, né? Tem muita gente entrando ainda. Bom dia, Franciele, Paula, Samuel, Rainer. Pessoal, normalmente o Café Entre Amigos é mediado pela professora Manolita Oia Lima, mas infelizmente, por conta de uma questão profissional, a gente está fazendo essa mediação hoje, tá? Então, vou tentar conduzir de tal forma que a gente torne aqui, já negociado com a nossa palestrante, a professora Nairana Canepeli, um encontro bem dinâmico, tá? Vai ter, obviamente, as formalidades, mas que a gente torne esse sábado assim prazeroso, divertido, legal, né? E principalmente porque a gente está discutindo um tema que é um tema crucial para todos nós que somos pesquisadores, né? A elaboração de pareceres. E ontem, quem estava ontem na reunião da comissão científica, alguns estavam ontem aqui na reunião da comissão científica do Enangrade, que é o evento que vai acontecer em novembro desse ano, no INSPE, em São Paulo, a gente abordou exatamente essa questão, né, da gentileza, do respeito que o revisor tem que ter, né, na elaboração dos pareceres, né? Afinal de contas, o que a gente está debatendo aqui é a construção da ciência, o fortalecimento, o impulsionamento da ciência. E como parecerista, é óbvio que a professora Nairana seguramente vai destacar isso, como parecerista a gente tem que ter muito zelo, né, cordialidade, respeito, cautela, né, quando a gente expuser os nossos pareceres, porque o objetivo, de fato, é que a gente consiga, fazendo essa mediação e atuando como parecerista, a gente construa, junto com os autores, a ciência, embora nós estejamos no anonimato, mas o objetivo é que a gente construa a ciência junto com essas pessoas. A gente, na verdade, os pareceristas somos instrumentos de impulsionamento da ciência, não de retardo ou de inibição, né? Então, a gente tem que estimular e não o contrário. Então, eu entendo que esse encontro de hoje vai ser muito importante, né, para todos nós, porque a gente avalia, mas a gente também é avaliado, né? É triste quando a gente recebe a rejeição do artigo nosso, mas quando a gente vai ver o que o parecerista colocou, caramba, tem tudo a ver mesmo, ele está correto, né? Então, até para receber o não, a gente tem que ser tem que ser humilde, né? Então, eu quero iniciar nossa sessão agradecendo inicialmente a presença de todos vocês aqui, né, nesse sábado. Eu tenho certeza que esse sábado será extremamente proveitoso. Sejam muito bem-vindos aqui ao Café Entre Amigos da Angrade, uma atividade já consagrada no calendário da Angrade e que tem trazido aí discussões contemporâneas, de temas contemporâneos, no sentido de a gente avançar na ciência, na discussão da ciência e trazer o que é melhor, não apenas no campo da administração, porque esse tema de hoje, por exemplo, da professora Nairana, é um tema que cabe a qualquer campo do conhecimento, não só na área da administração, né? Então, avaliar elaborar pareceres está presente em todas as áreas do conhecimento. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso técnico, nosso profissional, que sempre está conosco aqui, que é o Anderson Dias, e, obviamente, agradecer a presença da nossa palestrante, que é a professora Nairana Canepeli, ela é vinculada à União Horizontes, né, de Minas Gerais, e eu quero já deixar a palavra com a professora Nairana, e a gente combinou o seguinte, professora, se você me permite, eu já vou dizer aqui, a gente combinou que na medida que vocês tiverem alguma dúvida sobre aquela lâmina que ela está passando, sobre aquele assunto que ela está passando, levanta a mãozinha que a gente pede gentilmente, interrompe gentilmente a fala da professora e faz a pergunta, tá? Para não acumular no final. Então, é importante que você levante a mãozinha, abra a câmera e faça a sua pergunta. A professora seguramente vai tentar esclarecer a dúvida que vocês levantarem. Então, a dinâmica vai ser essa, tá, gente? Surgiu uma dúvida, ela tocou no assunto que, enfim, eu quero maiores esclarecimentos. Então, você levanta a mão e a gente já, mediando aqui, a gente já chama a professora Nairana aqui
para fazer o esclarecimento. Então, agradecer a presença da professora Mariana Canepli, da União Horizontes, uma professora que tem experiência no campo da administração, ela é professora da pós-graduação da administração lá da Universidade União Horizontes. Então, professora, muitíssimo obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, muitíssimo obrigado por contribuir aqui com a produção da ciência, com o fortalecimento da ciência, e eu quero passar a palavra para você. Muitíssimo obrigado. Boa sorte. Obrigada, Jairo. Obrigada, Anderson, pelo suporte. Deixa eu compartilhar aqui, aí eu já inicio. Peraí. Está aparecendo a minha tela para vocês? Sim, professora. Tá, deixa eu fechar aqui. Está ok? Certinho? Bom. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui conversando com vocês nessa manhã de sábado e justamente conversando mesmo, porque dessa forma que a gente vai fazer, o professor Jairo e o Anderson combinamos dessa maneira. Eu acho que fica um momento mais leve, mais tranquilo. Não estou aqui para ensiná-los a nada, mas estou aqui também para aprender com vocês. Acho que esse é o caminho, esse é o caminho da ciência e da pesquisa. E agradeço novamente a Angrade pelo convite para fazer parte desse momento do Café Entre Amigos. Já participei em outro momento também, sempre foi muito válido. Acho que são iniciativas assim que fazem a diferença e também demonstram como a gente pode aprimorar a pesquisa científica, como a gente pode aprimorar o ensino dentro da sala de aula, que vai para além da sala de aula. Então, parabéns, Angrade, por essas iniciativas. Então, só agradecer mesmo e dizer e reiterar aquilo que o professor Jairo já falou, já comentou. É uma conversa aberta, conto com vocês para participar desse momento, tá? Bom, pessoal, vou falar da elaboração de pareceres aqui, tanto pareceres para revistas quanto para eventos. Vamos fazer de uma forma bem aberta essa discussão, porque realmente acho que é muito importante e cabe ao nosso momento agora que a gente está vivendo, tá? Bom, eu trouxe uma breve apresentação sobre a minha trajetória acadêmica. Cabe mais coisas aí, mas está tudo lá no Lattes também, de forma resumida. Então, eu sou doutora em administração pela Uninove. Hoje, as minhas frentes de pesquisa, elas são voltadas à área de estratégia, dentro de estratégia comportamental, mas também gosto muito de pesquisas voltadas ao gerenciamento de pessoas, né? Porque realmente gosto do assunto sobre processos cognitivos, então eu estou realmente voltada mais a pessoas dentro do ambiente organizacional. Até por esse motivo, por admirar tanto a área de estratégia, que voltei mais para a área de estratégia comportamental, para poder realmente observar as pessoas no ambiente organizacional. Eu sou mestre em desenvolvimento regional, sou especialista em coaching e gerenciamento de pessoas, coaching e mentor, e sou graduada em administração. A minha formação anterior, ela foi toda lá no Rio Grande do Sul, sou natural de lá. Atualmente moro aqui em Minas, mas fiz o doutorado em São Paulo. Então, além de ser professora e pesquisadora no Horizonte, eu também sou professora convidada na Unipam, aqui na universidade, no Centro Universitário de Patos de Minas, e trabalho com pesquisa, que é o que realmente brilha meu olho, né? Adoro dar aula, sou muito feliz e realizada fazendo isso, e a pesquisa realmente ela traz um pouco de brilho a mais a esse processo. Então, eu não sei se todos aqui trabalham com pesquisa científica também, se fazem esse meio campo, enfim, mas eu espero que sim, e que se não, busquem ver o lado positivo desse caminho, que é muito interessante. Quero agradecer também aos meus alunos, orientandos que devem estar participando aqui, enfim, todo mundo que está aqui conosco nessa manhã. Pessoal, o meu LinkedIn está nesse QR Code, se alguém quiser entrar em contato posteriormente também, lá tem meu e-mail, enfim, a gente pode trocar algumas ideias por lá. Sintam-se à vontade, será um prazer fazer parte da rede de contatos de cada um de vocês, tá? Bom,
Vamos começar, então, fazendo uma breve atividade, pessoal. Eu gostaria que vocês pegassem os seus telefones, tá? E acessassem ou pelo QR Code ou pelo, pelo endereço menti.com e inserissem o código. É uma atividade muito simples, muito breve, mas é mais para a gente alinhar e para eu poder entender também um pouco das expectativas de vocês, para pensar assim, será que eu fui pelo caminho certo? Trazendo as ideias que eu trouxe aqui. Então, eu gostaria que vocês acessassem e respondessem de forma bem breve as perguntas que estão disponíveis no menti.com. Não sei, está acontecendo algum risquinho aqui na minha tela? Está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Código Ah, 393-3924. isso, legal. Então, se vocês puderem acessar pela própria câmera, coloca aí, acessa, e se vocês puderem já responder, são duas perguntas muito simples. Vamos dar para essa atividade 5 minutinhos. Todo mundo conseguiu acessar? Alguma dificuldade? Eu já estou respondendo aqui. Ótimo. São só palavras, viu, pessoal? É só palavra, insira só palavras. Para quem está chegando agora, pessoal, a gente está fazendo uma breve atividade aqui, só para alinhar expectativas e também um pouco sobre as informações sobre o assunto. Então, peço que de forma bem rápida e simples vocês acessem o menti.com ou pelo QR Code e insiram esse código. Vai ter duas perguntas lá, bem rápidas, para vocês responder com palavras. Não precisa responder com frases, são só palavras. Já vamos finalizar aqui, já vamos iniciar nossa discussão.
Legal, eu acho que a maioria já respondeu. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Quem ainda não respondeu, por favor, sinta-se à vontade, continue respondendo lá. Só para a gente já ir discutindo aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela. Então, olha só, pessoal. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Ótimo. Vamos lá, então, para a nossa primeira pergunta. O que eu queria saber, pessoal, era quais são as expectativas de vocês em relação ao parecer de um artigo submetido a uma revista, né? O que a gente espera realmente dessa conversa com os editores? Eu digo conversa porque realmente acaba se tornando uma conversa, né? Dessa conversa com os editores e com os avaliadores. Então, veja só, a gente recebeu... Como que funciona a nuvem de palavras? As palavras que são mais votadas ou que são mais descritas, elas aparecem de forma mais... em mais evidência dentro dessa nuvem de palavras. Então, nós tivemos algumas pessoas aqui que responderam que esperam conhecimento, que esperam contribuição, que esperam objetividade, que esperam aprovação, né? Acho que esse é o objetivo de todos nós, né? Clareza, aprendizado, colaboração, algo que seja mais esclarecedor também, enfim. E a gente vai discutir realmente todos esses passos de uma forma ou outra dentro da nossa manhã hoje. Por quê, pessoal? Porque a objetividade, se nós esperamos objetividade, nós precisamos ser objetivos na nossa escrita acadêmica também. Eu costumo dizer que se João foi jogar bola, eu não preciso dizer que João foi jogar bola com a calça branca, com o tênis amarelo. Se o que importa para o revisor e para a revista é saber que o João foi jogar bola, né? E aí a gente já entra dentro das etapas da nossa própria pesquisa, do nosso próprio artigo científico. Se eu espero uma contribuição de um avaliador, eu também preciso trazer e apresentar de forma clara a contribuição do meu artigo. E a forma clara que eu digo é realmente dizendo a contribuição teórica desse artigo, a contribuição metodológica ou prática, enfim, sendo de forma muito prática mesmo com aquilo que a gente vai falando, tá? Gostei também que alguns trouxeram a ideia da correção de conceitos, outros trouxeram o reconhecimento, adorei a ideia do que seja animado, né, inédito, enfim. Acho que isso tudo é muito importante para o nosso processo. Bom, essa aqui é a nossa expectativa, enquanto pesquisadores que submetem revistas, que submetem artigos para as revistas. Mas qual é a expectativa, então, do outro lado também, se a gente for pensar? Quais são as características de um bom parecer quando a gente observa, por exemplo, quando a gente se torna um editor de uma revista e espera que as outras pessoas possam contribuir para as pesquisas que estão lá, né? Objetividade, clareza, sucinto, que ele seja motivador. Nós vamos falar sobre isso também, pessoal. Acho muito importante falar sobre a motivação de um bom parecer, acho que é interessante discutir isso. Mas veja bem, tanto o que nós, como pesquisadores, buscamos, quanto o que a revista, os editores esperam, são coisas que estão muito bem casadas. Então, a ideia é que a gente pense assim, nesse contexto, será que eu estou também contribuindo? Lá no finalzinho, eu vou falar sobre a nossa engrenagem, que é o autor, o editor e o parecerista. Então, será que essa engrenagem ela está funcionando de forma efetiva para que as respostas ou para que realmente essas expectativas ou essas características de um bom parecer aconteçam? Então, legal porque estamos alinhados nesse discurso, no sentido de que o que eu trago e que eu discuto com vocês hoje nessa manhã também é o que vocês esperam de um parecer. Então, acho que isso é muito interessante até para o andamento da nossa pesquisa como daqui em diante. Então, agradeço, pessoal, as respostas de vocês aqui, tá? Vou iniciar
Vou voltar aqui para a minha apresentação, só um segundo. Ótimo, está aparecendo aí, tá ok? Sim, professor, está aparecendo. Legal. Então, pessoal, a ideia com essa atividade é que a gente também compreenda que a gente necessita fazer um parecer como que a gente deseja receber, né? Então, se eu quero objetividade, que eu seja objetivo no meu parecer. Se eu quero clareza, que eu seja claro também no meu parecer. Que eu leve todas as informações que eu acho, não, acho que isso é legal, acho que isso é importante para para o meu parecer também. Veja bem, eu estou aqui falando nessas 3 frentes da engrenagem. Por quê? Porque eu sou autora, eu sou editora e eu também sou parecerista. Então, quando eu comecei a montar, pensando, nossa, o que é que eu vou levar, o que eu vou falar, como que eu vou discutir isso, foi pensando nesses três passos, nessas 3 partes importantes desse processo. Veja bem, todas essas atividades, pessoal, elas são atividades que são gratuitas, a gente não recebe para fazer um parecer, a gente não recebe para avaliar um artigo, né? Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, a gente aprende com esse processo e com essa atividade sempre que um artigo chega até nós. Então, acho que vale muito a pena a gente pensar nessa parte. Então, assim, como que eu elaboro um parecer? Fazendo como que eu desejo receber, fazendo como que eu quero que seja feito para mim, tá? Tem alguns autores, pessoal, que falam muito do conceito, do parecer, enfim. Não é esse o meu objetivo hoje pela manhã. Até porque se vocês entrarem aí na base de dados Cielo, se vocês entrarem na base de dados Web of Science, enfim, nas nossas bases de dados, vocês vão encontrar N artigos que trazem estruturas sugeridas, desculpa, que trazem estruturas sugeridas para um bom parecer. Então, o meu objetivo hoje é discutir o parecer de uma forma muito mais ampla. Não dizer, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer. Até porque não tem que ter nada. Isso são tudo escolhas do parecerista, tá? Claro que o que eu preciso observar é a própria revista, né? O que ela está pedindo para os autores, como que isso se estrutura naquele ambiente. Além disso, eu também preciso observar o tipo de artigo, porque se eu fizer, por exemplo, uma avaliação de um artigo teórico, fizer uma avaliação do artigo empírico, eu vou ter frentes diferentes de pesquisa. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração na hora de avaliar um artigo. Por esse motivo que o meu objetivo hoje pela manhã não foi trazer aqui, faz isso, isso, isso e isso. Claro que eu vou trazer sugestões, mas são sugestões para que vocês possam visualizar posteriormente, enfim. Vou trazer sugestões também de artigos que vocês possam acessar, mas o que eu quero mesmo é discutir o processo como uma engrenagem, a partir de tudo que a gente vai discutir das etapas de um artigo científico. Então, o LEPAC, ele traz a ideia de que a elaboração de um parecer é a combinação de arte, técnica e de aspectos comportamentais. E, para mim, essa é a conceituação mais ampla sobre a elaboração de parecer. Por quê, pessoal? Por que técnico? Por que arte? Por que comportamental? Acho que principalmente porque comportamental, né? Quando a gente fala em comportamental, de certa forma, a gente está falando de competências, a gente está falando de comprometimento, de postura, de forma, de abrangência. Então, quando a gente compreende a ideia da competência em si, veja bem, a gente está entendendo que está apto e que possui conhecimento suficiente para avaliar um texto ou um assunto de uma área e não de outra. E aí, pessoal, vai uma sugestão. Não está errado a gente dizer que não vai avaliar um artigo quando a gente não conhece sobre o tema. Errado está a gente avaliar um artigo e não trazer contribuições para os autores, não trazer a construção do conhecimento para eles.
tá? Então, acho que vale muito a pena a gente pensar por esse lado mais crítico. Eu tenho competências necessárias para falar sobre esse artigo? Eu tenho referências para sugerir para esses autores? Como que eu estou trabalhando com isso? A abrangência do meu parecer. Eu procurei limitar a minha contribuição àqueles aspectos sobre os quais eu tenho domínio, e isso é muito importante também, né? Eu informei o editor que eu não tinha capacidade, então, veja bem, isso são aspectos comportamentais que demonstram o interesse do pesquisador também. A forma como eu apresento, como eu demonstro a minha postura como um revisor, o que é essa forma? Como que eu trabalho isso dentro desse processo de revisão de pares? Eu apresentei sugestões, eu apresentei caminhos, ou eu só apresentei críticas? Foram genéricas? Elas foram específicas? Como foram essas minhas contribuições? Acho que tudo isso vale a pena a gente se questionar agora nessa manhã, como que eu estou me posicionando com relação ao parecer que eu estou realizando. Qual foi a minha postura frente a esse artigo, né? Eu houve imparcialidade ou não? Eu não concordo com esse método, eu acho que esse método não dá certo, e o método acabou colocando por água abaixo toda a pesquisa do indivíduo. Bom, mas vamos olhar pelo lado diferente, vamos olhar por outro lado. Eu sempre costumo dizer, pessoal, que normalmente as pesquisas que a gente recebe para avaliar, elas fizeram parte de 4 anos, pessoal, da vida de uma pessoa. Ou 2 anos, quando a gente fala de mestrado, quando a gente fala de doutorado. Então, para essas pessoas, essas pesquisas são muito importantes. Essas pesquisas fazem parte da trajetória da vida delas, elas falam com orgulho dessas pesquisas. Então, como eu, como revisor, estou valorizando esse processo? Como eu, como revisor, estou me colocando ou desenvolvendo uma postura frente a esse momento, tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu quero que a gente entenda. E, principalmente, né, a ideia do comprometimento. Será que eu respondi o convite do editor para fazer ou não fazer dentro do prazo, enfim? Por isso que eu digo que a revisão ou o parecer, enfim, de um artigo, ele não é normativo, ele não é taxativo, enfim, a gente não tem como dizer, siga esse caminho ou siga aquele, mas a gente tem premissas que a gente precisa seguir para fazer essas avaliações e para trazer algumas contribuições. Claro que várias associações ou até periódicos, quando eu digo associações, pessoal, estou voltada mais para eventos, né? Elas disponibilizam um conjunto de orientações, tá? Mas veja bem, são orientações para que a gente possa seguir. E elas oferecem, inclusive nesse contexto, uma sugestão de tom a ser utilizado nos respectivos pareceres. Por quê, pessoal? Porque eu já vi muito parecer realmente grosseiro, muito parecer desfazendo totalmente o artigo. E quando a gente vai para esse lado da avaliação, para esse lado da revisão, nós precisamos nos colocar como pessoas que estão avaliando, quem sabe, a história de vida de alguém em um artigo científico. Pensando sempre no doutorado, no mestrado, enfim, no tempo que as pessoas passaram para trabalhar nesse artigo, tá? Então, em resumo, assim, não tem um script que eu vou trazer aqui para dizer, siga isso, siga aquilo, mas eu vou trazer alguns passos que considero muito importantes para avaliar o artigo nas etapas desses artigos, tá? Também, pensando na parte comportamental, pessoal, é importante a gente lembrar que existe uma subjetividade inerente ao processo. E essa subjetividade, tanto por parte do avaliador, do revisor, quanto por parte do editor, ela está voltada aos valores, à história de vida, à formação, enfim, do pesquisador em si. Então, olha só quantas coisas envolve a elaboração do parecer. Parece algo tão simples quando a gente começa a escrever, mas não é. É algo que realmente é muito abrangente, tá? E claro que a ausência de uma normativa, de uma regra para isso, acaba deixando com que cada um de nós, como pesquisador, faça o melhor que possa ser feito.
Eu acho que tinha uma mãozinha levantada aqui, não tinha? Tinha. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Bom Marcos. dia, Marcos. Uma satisfação imensa estar participando desse evento. Eu só queria, primeiramente, parabenizar a professora Nairana. Ela é colega Nayana. nossa. Isso, Nairana. É colega nossa aqui da Uninove, né? Eu também estou fazendo doutorado aqui em administração, aqui na Uninove, na fase de chegar, fazer defesa para defesa acontecer agora em dezembro. Tomara que dê Que certo. maravilha, vai dar, vai dar. Bom, professora, você citou com muita propriedade a questão das pessoas que estão fazendo parecer em relação a um artigo, alguma produção científica, mas, assim, muito ultimamente, como parecerista, eu tenho enfrentado algumas dificuldades. Nós temos recebido artigos com uma qualidade não muito boas. Isso tem trazido consequências, por exemplo, na questão que a professora tocou, que é muito relevante, na forma de tratar essa resposta em relação a esses artigos, essa produção científica. Isso traz algumas consequências, por o índice, por exemplo, de rejeição ser um pouco elevado. Por mais que a gente tente aproveitar a escrita, o material que é nos enviado, mas ainda nós deparamos com uma situação um pouco difícil, que é a qualidade. Essa qualidade traz consequências para a gente. Por exemplo, quando a gente vai avaliar uma questão metodológica, uma questão da escrita científica, da produção inédita, do ineditismo, de algumas coisas que são relevantes na produção científica, a gente se depara com algumas coisas muito difíceis de ser aproveitadas. Por mais que a gente tenha, por exemplo, o carinho de receber o material, de fazer uma leitura bem técnica, de procurar observar as contribuições ali, teóricas, né, técnicas, em forma geral. Isso tem trazido algumas consequências ruins. Como melhorar essa situação? A gente tem trabalhado muito essa questão de estar na parte da educação, procurando o melhor para os produtores, os escritores, né? E muitas das vezes a gente depara com essa situação. Como a gente tem que proceder nesse caso, professor? Então, Marcos, a minha opinião é que é uma questão estrutural, né? É uma questão de preparação dos próprios estudantes para esse processo, né? E isso também está relacionado à própria escolha do periódico para submissão, né? Por que eu digo isso, tá? Vou trazer um exemplo muito simples. Se eu tenho uma pesquisa muito crítica, com certeza eu vou evitar submeter esse artigo para uma revista que não aborde esse tema ou que não tenha artigos que utilizam esse tipo de critério, enfim, de método para avaliação. E o que eu encontro muito hoje são pessoas submetendo muitos artigos sem observar esse escopo, sem observar o que essas pesquisas estão, o que essa revista está esperando dos artigos que são submetidos nela. Não sei se vocês, na revista que você aborda, enfim, você se depara, mas vem muito também da própria preparação do estudante para esse processo. Eu vou enviar, porque o que vem, velho, que foi, né, enfim, se der, deu, se não der, mas não é bem assim, né? Eu acho que a gente precisa ter o nosso artigo redondinho, bonito, trazendo as contribuições. Só que o desafio é, se eu não sei como estruturar um artigo, como que eu vou ter ele aprovado em uma revista? E aí vai uma própria sugestão também para os programas, né? Para as atividades voltadas à iniciação científica, enfim, que é realmente trazer esse aluno para perto e ensiná-lo a apresentar um artigo, a fazer o artigo, a tratar das partes desse artigo para trazer realmente aquilo que a ciência ou que a pesquisa espera. É uma resposta, Marcos, bem complexa, né? Para um problema muito complexo também, porque, como eu disse, é um problema, na minha opinião, estrutural, a gente não consegue trazer ele de forma tão sucinta numa discussão. Acho que caberia a manhã toda para a gente discutir sobre isso. Acho que seria bem interessante, porque realmente eu também vivo isso, né, Marcos? Aí você olha para o artigo e você pensa assim, nossa, mas e agora? O que eu vou responder, né?
Então, eu sempre penso assim, pessoal, pelo sim, pelo não, aprovado ou reprovado, eu preciso levar alguma sugestão para esse indivíduo, tá? Eu preciso trazer algum caminho que ele possa tentar seguir, que ele possa tentar discutir aquilo que ele tem encontrado na pesquisa dele. Claro que eu também não fico passando, digamos assim, mão no sentido de dizer, tá bom, vamos aqui. Não, eu realmente trago, mas o que eu trago aqui com relação a aspectos comportamentais é como eu me coloco frente a isso, a forma como eu digo isso para esses alunos. Acho que é a primeira frente que a gente precisa pensar. Mas gostei muito dessa sua pergunta, Marcos. Se sobrar mais tempo depois, a gente volta a discutir isso, que eu acho que é muito relevante, tá? Então, e voltando também para essa sua pergunta e para o que a gente estava discutindo antes, eu acho que a ausência de algo normativo, enfim, para falar sobre um assunto, ele traz algumas falhas, tá? Em diferentes dimensões. Por quê? Primeiro, porque nem sempre os editores, eles realmente selecionam os melhores revisores para cada artigo. E não é fácil encontrar, pessoal, porque a gente faz o cadastro lá na revista ou no evento, mas muitas vezes a gente não escolhe realmente o tema do qual estamos preparados para apresentar, a gente não define qual é o método no qual estamos preparados para discutir. Então, essa é uma primeira falha, e aí trazendo muito mais para o lado do revisor. Segundo também, pessoal, as perspectivas sobre o que é um bom artigo e sobre como fazer variam conforme as disciplinas, que é o que eu falava para vocês. Uma pesquisa mais funcionalista de uma pesquisa muito mais crítica. São critérios de análise diferentes que eu preciso, como avaliador ou parecerista, me posicionar nesse conceito, nesse contexto. Terceiro, pessoal, nem sempre o revisor, e aí vai um aspecto comportamental, ele põe o seu melhor esforço nas revisões que ele está fazendo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o nosso dia a dia como professor, enfim, como orientador, ele é um dia a dia mais sobrecarregado. E muitas vezes a gente tem 3 ou 4 artigos para avaliar, de 3 ou 4 diferentes revistas. Então, como que eu analiso isso no contexto geral? Será que eu estou fazendo com calma? Será que eu estou tirando tempo para isso? Como que eu estou fazendo esse processo? Será que eu vou fazer uma única revisão para todos e vou mandar para todos os artigos a mesma? Quarto, pessoal, os revisores, eles podem ter vieses alicerçados nas suas opiniões, e isso acontece muito nas suas opiniões, nas suas preferências pessoais, teóricas, enfim, isso gera erros de julgamento. Por que eu digo isso, pessoal? Se eu sou uma pesquisadora muito mais voltada à pesquisa quantitativa, eu já estou colocando em descrédito a pesquisa qualitativa. Eu já vi isso em revisões, infelizmente acontece. Mas todos os métodos possuem seu valor e possuem a sua contribuição para a ciência e para a pesquisa. Então, pensando em limitações de conhecimento, enfim, essa seria a minha quinta sugestão de desafio, assim, com relação à pesquisa. Porque os revisores, muitas vezes, eles ignoram prazos, eles colocam em risco todo o processo e todo o ritmo de produção de uma revista. Então, veja bem a importância que nós temos nesse processo como revisores e como pareceristas das revistas. Bom, a gente poderia também ficar aqui a manhã toda falando sobre quais são os problemas que a gente encontra em pareceres, mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é tentar encontrar um caminho para apresentar um parecer com a melhor qualidade possível, pensando sempre na nossa engrenagem. Então, eu, como autora, agora falando do outro lado, lembra que eu falei para vocês que eu vou falando de todos os lados. Por muitas vezes, eu também preciso ter um olhar crítico e não devo tomar como certo o que cada revisor trouxe, enfim, o que cada revisor apresentou. No entanto, se existe a oportunidade de responder a essa revista, eu preciso apresentar uma resposta concreta que justifique o meu posicionamento com relação à pesquisa e com relação ao que esses autores estão falando para mim, né? O que esses pareceristas estão trazendo. Isso também merece uma reflexão para vocês. Se vocês se sentem seguros para responder a um revisor, então
ótimo, porque vocês têm domínio do assunto e compreendem, tá? E aí, pessoal, a rejeição, aí vem uma opinião minha, se uma rejeição por si só, ela desanima muito, e desanima, não tem como não desanimar, né? A fraca qualidade de um parecer fraco, é muito mais frustrante, né? Porque você fica ali, poxa, e agora? Eu vou para qual caminho? Como que eu sigo aqui essa discussão? O que que eu faço com esse artigo? Será que não vai ter outra opção em si? Enfim, tá? E eu acho assim que uma rejeição ela me abre uma porta para tentar outra revista, né? Ou tentar outro evento. Agora, uma fraca qualidade, ela gera mais prejuízo e desmotiva ainda mais. Por quê, pessoal? Porque gera uma dúvida com relação à própria legitimidade desse processo. Quem é esse revisor? Quem é esse parecerista que está fazendo análise do meu artigo? Enfim, são opiniões, são construções que eu fui desenvolvendo ao longo da minha trajetória aqui como pesquisadora também. E aí, Marcos, pensando em como melhorar esse processo, né, de pareceristas, enfim, eu acho que não existe outro caminho senão capacitando nossos próprios estudantes em como fazer boas ou bons pareceres, e também, mas principalmente, em como escrever bons artigos, tá? Eu não sei se tem, se os programas, enfim, eles possuem disciplinas voltadas à avaliação de artigos científicos. No programa da Uninove, eu sei que tem uma disciplina no mestrado e doutorado voltado somente à avaliação de artigos científicos. E, pessoal, foi assim, ó, um divisor de águas para mim com relação à escrita e também a avaliação dos artigos. Então, para mim, o cenário é esse, tá? Não tem como, pessoal, uma revista científica proporcionar esse tipo de treinamento, proporcionar esse tipo de formação. Isso, para mim, teria que ser uma formação na base, lá no doutorado, lá no mestrado. Teria que ser uma disciplina que trouxesse esse conhecimento. E, pessoal, veja bem, isso é importante também para os programas. Por quê? Porque esse aluno que está cursando essa disciplina, ele vai avaliar artigo para revistas, ele vai avaliar artigos para eventos científicos. E hoje, muitas vezes, em muitos eventos, acho muito legal essa iniciativa, os avaliadores, eles estão sendo reconhecidos como melhores avaliadores da área tal, melhores avaliadores disso ou daquilo. Então, para o programa, também é muito interessante isso. Nossa, o aluno nosso foi reconhecido como melhor avaliador. Ah, isso é resultado, pessoal, também de um processo de qualificação do corpo discente, né? Então, acho que vai muito para esse caminho. Por quê? Porque uma elaboração de um parecer, pessoal, é um processo de aprendizado na prática. A gente aprende fazendo, aprende olhando, aprende lendo muito. Acho que esse é o caminho mais necessário para a gente discutir esse caminho como um todo. Porque o que a gente identifica dentro dos programas, enfim, na formação dos alunos, é que eles apresentam um domínio conceitual, eles apresentam um domínio metodológico, né? Ele sabe o que é um método, ele sabe o que é uma hipótese, o que é uma proposição, o que é um modelo conceitual, ele sabe o domínio substantivo, o que é um problema, o que é o objetivo, enfim. Mas quando ele vai para a prática, ele não consegue identificar como isso acontece ele não consegue interpretar isso dentro de um outro artigo. Então, são algumas, assim, opiniões minhas com relação à própria elaboração de parecer que eu trago aqui para a gente discutir posteriormente, enfim, para ver o que vocês também pensam sobre isso, tá? Bom, mas a gente já sabe que, então, elaborar um parecer é uma arte técnica, é uma arte comportamental, mas... como que eu como identificar um bom parecer de uma revisão de um artigo, pessoal? E aí vai muito para aquilo que a gente discutia antes, voltado às nossas expectativas, né? O que eu acredito que seja uma boa revisão para todos nós, né? Principalmente que ela proponha sugestões de melhoria, acho que isso é muito relevante no contexto, que ela apresente questionamentos substanciais sobre a contribuição teórica, acho que isso também é muito relevante, que ela aponte possíveis lacunas,
Que veja bem, quando a gente está construindo um artigo, realmente a gente está construindo ele. A gente está em leitura constante sobre o tema, enfim. Então, a todo momento, a gente está encontrando outras frentes de pesquisa. A gente espera também de um parecer, ou a gente identifica um bom parecer, quando ele indica uma literatura desconhecida para o autor. Eu acho isso muito bom, porque acaba trazendo até uma outra visão para o meu artigo, enfim. E uma boa revisão, na minha opinião, também é aquela que trabalha com o autor para melhorar efetivamente o artigo. Então, como é bom, pessoal, quando a gente vê um artigo publicado e a gente sabe que fomos nós que avaliamos e que as nossas sugestões estão lá dentro, estão e foram atendidas, mas muito além de atendidas, elas foram compreendidas por esses autores. Acho que isso é um ponto muito importante da definição e da construção de um parecer, tá? Mas, para mim, também um bom parecer, quando vejo eles em avaliações como editora, enfim, é apontar fraquezas dos artigos. No entanto, não aponta somente a fraqueza, mas indica um caminho. Olha, isso aqui precisa ser melhorado. Então, como que eu vou fazer isso? Faz assim, assim, enfim, para que essas fraquezas possam ser minimizadas no tempo certo, tá? Além disso, pessoal, quando esse parecer ele identifica se o artigo contém uma contribuição teórica e se explica os construtos adequados e se expõe os argumentos de forma clara e completa. Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco, pessoal. Porque, veja bem, um artigo científico, de certa forma, artigo científico, salvo aqueles que são aplicados, eles visam sempre uma contribuição teórica. No entanto, o que a gente mais vê nas pesquisas é artigos que não utilizam teoria nenhuma para fazer a análise dos dados. Se coloca à frente apenas dos construtos como se eles fossem a teoria da pesquisa, tá? Então, acho que vale a pena a gente pensar por esse lado. Pegou o artigo, pessoal, primeira coisa, qual é a teoria que eles estão utilizando? Eles estão utilizando teoria da atenção. Bom, atenção é um construto, atenção não é uma teoria. Qual é a teoria por trás disso? Visão baseada na atenção, entendeu? Então, quando a gente consegue identificar isso no campo do artigo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir elaborar pareceres muito mais significativos, tá? Bom, o artigo não tem teoria, mas ele tem a possibilidade da gente trazer uma teoria para dentro dele e ficar um artigo muito bom com uma contribuição teórica. Escreve lá para a pessoa, para o autor. Você precisa incluir a teoria, minha sugestão é essa ou aquela. Se você for olhar por um viés mais cognitivo, é essa. Se você for olhar por um olhar mais institucional, é essa. Enfim, sugere esses processos para que seja possível fazer com que o aluno ou com que o autor se sinta mais confiante com relação à pesquisa dele. Então, sempre lembrando, pessoal, uma coisa é construto e outra coisa é teoria. E a gente precisa de ambos para fazer uma pesquisa com mais qualidade, tá? Então, um bom revisor não é aquele que rejeita todos os artigos, mas aquele que está disposto a trabalhar com os autores para fazer com que os trabalhos fiquem no nível aceitável. Porque a gente sabe também, pessoal, que tanto o objetivo do evento quanto o objetivo tanto o objetivo do evento quanto o objetivo do periódico não é rejeitar todos os artigos. Sem submissão não há periódicos, não há eventos. Mas a ideia é que os periódicos eles precisam que os pesquisadores ou que os autores façam essa submissão e trabalhem com eles nesse processo. Eu entendo, assim, que nenhum periódico quer rejeitar artigo nenhum, mas o que eles querem é uma boa teoria, é publicar artigos com melhor contribuição, e que por isso eles venham a ter um reconhecimento. O que é o reconhecimento para um periódico? São as métricas, o número de citação, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Por isso que eu trago para vocês essa ideia e quero que você sempre pense nisso, que
A elaboração de parecer científico, ela é uma engrenagem, ela não se faz sozinha, mas ao mesmo tempo ela precisa que todos estejam trabalhando como posso dizer assim, num processo que seja articulado entre eles, tá? Bom, vamos seguindo aqui. O que é um parecer construtivo, tá? Como que eu considero um parecer construtivo? Como que eu discuto isso? Ele deve buscar identificar o aspecto que faz a diferença no artigo, tá? Inicia lá, o feedback inicia de forma bem positiva. Traz o que a contribuição, traz o que ele trouxe de novo, enfim, fala sobre os testes empíricos ou sobre a forma, o método que ele utilizou para definir a amostra, se for um artigo teórico. Traz essa parte positiva e discute isso com o autor, para que ele veja, não, olha, meu trabalho tem pontos positivos também, vamos continuar nesse processo, tá? Outra forma de entender quando um parecer é construtivo é observar esse parecer como não apenas um parecer que fala sobre algo que é apresentado ali, mas ele adota uma perspectiva colaborativa, como se o revisor ajudasse o autor a desenvolver sua pesquisa. Eu sempre penso assim, pessoal, a gente, quando faz um parecer, a gente adota uma postura de orientação, né? Então, a gente traz aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, para falar para esses autores que estão escrevendo o artigo. Por isso que é tão interessante, tão relevante, quando a gente escolhe assuntos ou quando a gente escolhe avaliar aqueles artigos que realmente a gente conhece sobre o tema, tá? Bom, além disso, o que faz um parecer construtivo? Identifica qual é o aspecto que o autor pode revisar e fala isso para ele. Não impõe ideias, pessoal. Eu não estou ali naquele contexto para impor ideias, tá? Argumentos, teorias ou métodos. Lembrem sempre, eu estou ali para sugerir, eu estou fazendo um parecer. E esse parecer ele está voltado à minha percepção, que não seja necessariamente a percepção dos autores. Pode ser que eles vão analisar aquilo tudo que eu escrevi e vão dizer assim, não, isso não faz sentido para a minha pesquisa, isso não faz, e vamos para outra revista. Está tudo bem, pessoal, mas é importante sempre que a gente entenda isso, tá? Pensem no parecer como um debate que você faz com esses autores, com esses alunos, tentando trazer ou tentando preparar da melhor forma possível esse contexto de discussão, tá? Enfim, a ideia volto a falar da competência, né, do próprio parecerista no contexto de discussão dos assuntos, para que seja algo mais efetivo possível, tá? Aponta ideias concretas, mas não significa que vocês vão fazer o trabalho pelo autor. Não é isso, pessoal. Nem tampouco reescrever este artigo. Significa que vocês vão ajudar a construir a ideia, mas essa ideia vai ser colocada no papel pelos autores, tá? Então, vale a pena pensar por esse caminho. Então, acho que pensando na engrenagem em si, primeira coisa, pessoal, respondam prontamente os convites dos avaliadores, dos editores, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, tá? Para que esse artigo não fique parado, para que ele não gere uma frustração no próprio autor que está lá esperando, olhando o status do seu artigo diariamente, né? E isso existe muitos. Os autores, eles procuram para ver o que está acontecendo, e agora? Será que já foi para o editor? Será que agora está com o avaliador? Como é que está isso? Enfim. Então, veja bem, é um processo angustiante que depende da nossa parte mais comportamental para dar essa resposta para os autores. Enfim, demonstre integridade nesse processo, acho que é muito legal também, né? Manter esse conteúdo bem guardado, pessoal, não compartilhar com outras pessoas esse artigo, essa primeira ideia, acho que isso é muito sério e também está voltado para a nossa própria ética, né? Se eu submeti um artigo para uma revista, eu estou, de certa forma, confiando nessa revista, né? E esse editor que passou
esse artigo para mim, ele está confiando em mim. Então, isso também é muito importante que a gente discuta, tá? Que mais? Permaneça sempre dentro do escopo da pesquisa, seja construtivo. Eu acho que essa vai ser a frase da manhã, né? De elaboração de parecer, seja construtivo. Aloque um tempo suficiente para fazer esse processo. Dê créditos positivos. Como é bom receber um elogio, e a gente viu na nossa pesquisa anterior, né? Como é bom ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Verifica, então, pessoal, se tem robustez naquela pesquisa, naquele contexto. Acho muito interessante, não sei vocês, mas eu gosto muito de, antes de ler o resumo, eu vou para as conclusões, tá? E se a conclusão ela está muito sucinta, eu vou para a discussão. Por quê? Porque quando a gente está escrevendo um artigo, a gente sabe que a gente faz o resumo, a parte mais linda da pesquisa. A gente faz, nossa, aquele resumo, né? Aquele título maravilhoso. Aí, quando a gente vai para os resultados, a gente acaba ficando um pouco mais humilde. Aí, quando a gente vai para a discussão e para a conclusão, a gente fica mais humilde ainda, né? Que é o que a gente encontrou. Então, nem sempre, na minha opinião, o resumo, ele realmente traz aquilo que a pesquisa está fazendo ou discute aquilo que a pesquisa está apresentando. Então, uma dica, uma sugestão é que a gente primeiro comece da conclusão e das discussões para entender, não, esses autores, eles colocaram um gás aqui, eles falaram sobre isso, eles discutiram sobre aquilo. Não, eles não foram, não apresentaram, enfim. Então, acho que vale a pena trazer mais para esse caminho. E quando a gente pensa num parecer construtivo, pessoal, a gente está pensando que um revisor ou um parecerista, ele precisa ser um advogado do autor, não apenas o acusador, tá? E aí vem muito daquilo que o Marcos também colocava antes, que a gente acaba recebendo e respondendo, né? Mas a gente precisa ser muito mais um advogado do que o próprio acusador. Não tá bom isso, não tá bom aquilo, enfim, né? Acho que já deve ter acontecido com vocês. E o revisor, ele deve ser um mentor. Lembra que eu falava para vocês a ideia da orientação, que não desempenha a função simplesmente de um juiz ou de um carrasco que está ali para xingar, para dizer, tá ruim, tá feio, não tá bom, não faz isso, não faz aquilo. Por quê, pessoal? Porque nós precisamos lembrar que como editores ou como avaliadores, nós precisamos de artigos nas revistas científicas. E muito além disso, os nossos programas precisam. A nossa formação, ela também pede esse trabalho como pesquisador. Então, a gente precisa, além de ser um advogado, além de ser um mentor, além de ser um orientador, motivar o autor a não desistir desse artigo, tá? E olha só que exemplos legais que a gente tem. 2 exemplos muito simples, assim, que eu me recordo agora. A rejeição do trabalho do Akerlof lá na década de 70. Depois, ele submeteu, é uma história bem interessante, quem tiver interesse depois busca para ler. Ele submeteu esses artigos, o artigo dele, para vários top journals daquela época. E ele foi rejeitado. Mas, posteriormente, ele ganhou um prêmio Nobel com aquelas ideias que ele estava trazendo naquele artigo. Então, veja bem, pessoal, será que não é o ponto de vista de observar um artigo para trazer a relevância dele? Outro artigo que eu me lembro agora, do Barney, que falava sobre a visão baseada em recursos, tá? Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele. Esse artigo, ele foi rejeitado em várias revistas, com muitas críticas. E ele fala sobre isso, ele explica isso, ele fala da persistência que ele teve, que os outros autores acabavam não tendo. E hoje, pessoal, na área de estratégia, dentro do contexto da visão baseada dentro da visão baseada em recursos, está no Top Journal, Journal of Management, após inúmeras rejeições. Então, assim, pessoal, se a gente for pensar, será que é o autor que mudou? Ou é a forma do parecer que foi realizada? Né?
Oi, tem alguém querendo falar alguma coisa? Ela Não? desligou o microfone, estava aberto, a Maura. Obrigado, Maura. Ah, então tá, legal. Mas para discutir com vocês mesmo esses dois casos, assim. E a gente sabe que se a gente for olhar na prática, se a gente for olhar os nossos casos mesmo, a gente vai ter artigos que foram aprovados e outros que não foram, e que depois a gente conseguiu uma revista um pouco melhor, ou enfim. Mas esses, assim, acho que são os que mais me chamam a atenção. São artigos importantíssimos para a nossa área, para a área de administração, para a área da economia, enfim, para a área de estratégia, e que, de certa forma, foram rejeitados no passado e agora, então, estão efetivamente muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem visualizados, né? Jairo, tem Oi, alguma professor. dúvida? Tenho, né? É um questionamento que eu acho que é interessante nesse momento que você está falando do papel do revisor, que é um papel de mentor mesmo, de orientador, de contribuidor, né? E a gente percebe, por mais que a gente receba a negativa, né? E quando a gente recebe aquelas orientações sobre correções obrigatórias, a gente se empolga, se anima, né? Mas quando a gente recebe a rejeição e a gente vai fazer uma análise sobre os critérios que os avaliadores adotaram para rejeitar o nosso artigo, e eu confesso que eu fico extremamente chateado quando a rejeição é somente a rejeição, não tem nenhum tipo de observação, nenhum tipo de crítica. Uhum. Rejeitou, mas rejeitou por quê? E eu tenho feito, quando há uma rejeição sem nenhuma justificativa plausível, eu tenho feito questionamento aos editores, inclusive para a manutenção da qualidade editorial, né? Então, como é que se Ótimo. rejeita sem justificar a rejeição? Eu vou ficar sem compreender, eu como autor, né, nossos orientantes ficam sem compreender por que o artigo foi rejeitado. Então, me fala aí, a gente errou, ok, mas onde que nós erramos para a gente construir aí juntos aí, a partir da tua perspectiva? E a gente percebe muitos vieses, né? E um dos vieses é exatamente o viés conceitual, que às vezes você defende uma tese, uma ideia, e o parecerista não concorda, né? O parecerista, ele tem um ponto de vista dele, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele tem também que ter um bom senso e a sensibilidade de acolher também a ideia dos pares, né? Ele é parecerista naquele momento, mas em algum outro momento ele é produtor de Autor. conhecimento, ele vai submeter um artigo também. A minha pergunta é a seguinte, bem objetiva. A utilização de referências da revista que eu estou submetendo contribui, você acha que contribui, facilita uma eventual aceitação, acolhimento por exemplo, eu submeto a revista, submeti um artigo à RAEP. Se eu utilizar umas 2 ou 3 referências lá de artigos que foram publicados na RAEP, pode ser um indicativo positivo no sentido, ou você acredita que o avaliador não leva muito isso em conta, ou não tem... Porque, na verdade, não tem nenhum regulamento. Se você for nas diretrizes dos autores das revistas, nenhuma revista diz utilize referências de artigos que foram publicados por nosso periódico. Nenhuma diz isso. Mas, convenhamos, né? É sempre bom, né, você fazer referência àquele artigo que foi publicado na revista que você está submetendo. Então, a minha pergunta é, você acha que utilizar artigos, trabalhos já publicados naquela revista que eu estou submetendo pode contribuir para a aceitação desse artigo? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Legal, Jairo. Acho que é uma pergunta uma dúvida de várias pessoas, né? Acho que é interessante a gente discutir isso aqui. Bom, aí eu vou começar por outro caminho, tá? A pergunta é para o autor. Por que você está submetendo a essa revista ou aquela? Porque ela está dentro do escopo. Porque ela está possui muitos artigos sobre o meu tema, sobre o meu método, enfim. Então, legal. Então, cita esses artigos na sua pesquisa, né? Se esses artigos eles estão falando do seu tema e você está visualizando essa revista como possibilidade de pesquisa, ótimo, tá? Acho que vale a pena. Eu, tá? Como avaliadora, como parecerista, enfim, de artigos, eu realmente, Jairo, não me dou esse serviço de olhar lá se ele citou ou não esses artigos na revista, tá? Pode ser que os outros avaliadores, que o pessoal que está aqui participando, faça isso e realmente, cite aquilo. Mas no meu retorno, para quem faz isso, eu acho que vale a pena realmente responder ao autor, olha,
na nossa revista existe esse artigo, existe aquele artigo que fala sobre o seu tema, então você poderia utilizar esse caminho para fazer essas citações. Acho que não tem uma regra, né, professor Jairo? Não tem como a gente dizer assim, é um fator decisivo? Não é. Acho que depende muito do avaliador, enfim, para falar sobre, para abordar sobre isso. A gente poderia até fazer uma enquete aqui. Quem é parecerista que olha isso? Mas, enfim, é uma discussão a ser realizada. Claro que para a revista é muito importante, né? Porque mexe nas métricas, enfim, tudo mais que faz a engrenagem funcionar. Mas, enfim, acho que vai muito de parecerista para parecerista. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, claramente, respondeu. O professor Luciel levantou a mão aí, professora. Ótimo. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui. Bom dia. Eu sou Luciel, né, muito amigo do Jairo aí, um prazer estar participando. Sou da PUC Minas, né? Legal. Esse assunto realmente é bastante complicado. Eu gostaria de fazer um complemento a essa parte que o professor Jairo colocou, de citar referências à própria revista. A gente está falando também de questões éticas, né? Eu já tive várias vezes retorno de artigo que eu submeti, tanto de revistas brasileiras quanto de journals de fora, onde o revisor pedia para citar, assim, fazia toda aquela avaliação e, como sugestões, ele fazia um pedido, uma sugestão que citasse artigo dele mesmo ou do grupo de pesquisa que ele participava, né? Olha só. Então, isso realmente coloca a gente numa situação, numa saia justa, né? Mas a gente acaba, se quer publicar, acaba atendendo aquilo. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa refletir muito, porque nesse contexto que a gente está hoje, que a pressão por publicação é cada vez maior, como é que a gente pode garantir que tanto a elaboração de pareceres quanto o interesse de quem quer publicar não esteja comprometendo essa integridade, a objetividade da avaliação? Eu acho que a gente precisava pensar em alguns mecanismos para mitigar esse viés e garantir a integridade de bons pareceres, né? Mas realmente é uma situação meio complexa, porque envolve muitos interesses, tanto dos autores, da revista, dos pareceristas, né? Eu não tenho resposta para isso, eu estou só levantando essa questão que nos incomoda muito e nos leva a esse exagero que está sendo chamado de produtivismo acadêmico, né? De estar muito mais interessado na quantidade do que na qualidade, somos avaliados por isso. É uma situação bem delicada, mas que a gente precisa conversar. Obrigado, Nairana. Perfeito, Nairana. Perfeito, professor Luciel. Prazer em conhecê-lo. Acho muito pertinente essa discussão e esse tema também, e por isso que o conceito que eu busco, que eu utilizei nessa apresentação e na minha discussão, enfim, com relação a parecer, é o conceito do LEPAC, né? Que fala muito da arte, da técnica, mas principalmente da parte comportamental, né? Porque se a gente for pensar tudo isso, esse posicionamento ético, esse posicionamento de comprometimento do próprio parecerista, enfim, ele está muito mais voltado à parte comportamental do indivíduo. Então, e aí também relacionando a sua fala com a pergunta anterior do Marcos, como que a gente muda isso? Capacitando os nossos estudantes, capacitando os futuros avaliadores. Eu acho que não há outro caminho senão isso, né? A gente pensar por esse lado. Claro que, quem sabe, o editor que viu esse parecer aí poderia ter sido um pouco mais realista, né? Para não deixar que isso chegasse até o autor. Não sei se você concorda comigo, com vocês aí, né? Porque eu acho que você está sendo muito incisivo em algo que quem sabe não vai agregar tanto para o artigo assim. Você citar artigos de um autor ou você citar artigos de um grupo de pesquisa. Acho que não é bem por aí, né? Você precisa citar aqueles artigos que realmente conversam com o seu artigo, não aqueles artigos que
simplesmente porque são de uma pessoa ou de outra, são importantes, né? Mas, claro, e aí a gente já vai pensar, por outro lado, novamente trago a ideia da estrutura, né? Nossa estrutura, que pede produtivismo, também aborda esse caminho. Então, é uma coisa levando a outra, né? Quando a gente vê, a gente está nesse emaranhado e é muito difícil de sair dele. Mas, enfim, acho que não há uma resposta também, como eu disse hoje aqui, estou muito mais para discutir com vocês do que para trazer respostas, porque elaborar parecer é um desafio individual. Individual porque cada artigo que vem para a gente é um desafio, é algo que a gente precisa trabalhar, né? Então, não sei se vocês também identificam ou entendem dessa forma, mas acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta, professor. Ah, então tá fechado o seu áudio aí, mas ok, acho que eu entendi. Então, vamos seguir aqui, vamos discutindo aqui. Quem sabe traga um pouco mais de complemento para essas perguntas aí que vocês estão trazendo, tá? E aí, também, pensando assim, bom, o que eu não posso fazer nesse processo de elaboração de parecer, né? É muito daquilo que eu falei de não aceitar o convite, se realmente não é um tema que eu conheço, mas se coloca à disposição do editor, olha, eu conheço esse e aquele tema, então se você puder, me passa, me dedique artigos a mim que são nesses assuntos, acho que também é bem interessante, né? Outra coisa, pessoal, não atrase o processo, né? Não ignore a mensagem do editor, porque ele também está nesse processo de forma gratuita, enfim, fazendo um trabalho quase que voluntário, por mais que seja importante para ele, para o currículo, enfim. Outra coisa importante, que vem ao encontro do que o professor Luciel falou, é não verificar a aderência ética da publicação, enfim, ao que os alunos ou ao que os autores estão publicando, fornecer uma revisão que seja pouco útil, que não traga nenhuma contribuição, enfim. Aí, volto a falar da confiabilidade ou da própria violação do processo de submissão do artigo, acho que é bem relevante discutir também, tá? Mas, principalmente, agora, entrando numa parte mais prática, pessoal, esquecer de abordar os principais componentes do artigo, tá? Claro que, vou ressaltar aqui, cada tipo de pesquisa ou cada tipo de artigo são diferentes, né? Eles possuem uma estrutura e essa estrutura ela precisa ser seguida para apresentar para a revista. Podemos inovar? Podemos e devemos, acho que é muito interessante também. No entanto, desde que as principais partes necessárias de um artigo sejam apresentadas. E por que eu falo isso, pessoal? Porque eu só posso emitir um parecer sobre o que eu realmente conheço. E aí eu estou falando de tema, mas também estou falando com relação à estrutura do artigo, com relação às partes dele. Você sabe como um artigo deve ser estruturado e o que eu preciso analisar em cada uma das partes, em cada uma das seções desse artigo, porque um artigo ele é dividido em seções. Então, o que vai na introdução? O que vai no método? O que vai, enfim, tá? E aí, claro que a minha sugestão é que vocês comecem o parecer com um feedback positivo, falando das partes interessantes, mas que vocês iniciem também observando, depois disso, o segundo passo, quais são as lacunas mais frequentes que a gente encontra nesses artigos? Bom, muitas deficiências no texto. O texto está mal escrito, o texto não tem coerência, enfim. Não segue uma estrutura convencional, uma estrutura tradicional para aquela revista. Não tem questão de pesquisa nesse artigo, não foi discutido isso. Bom, sem uma questão de pesquisa, qual é o propósito desse artigo, pessoal? O que ele quer responder? O que os autores estão buscando trazer como discussão, tá? Não tem uma contribuição. Quando eu falo em contribuição, não necessariamente, pessoal, tem que ser teórica, prática e metodológica. Não é isso. Um artigo ele pode trazer uma contribuição prática, ou ele pode trazer uma contribuição metodológica, ou ele pode trazer as três.
mas eu preciso falar isso no meu texto. Eu preciso dizer que a contribuição é essa, para que tanto o parecerista quanto quem vai ler o artigo não fique procurando uma contribuição no meio de todo o texto que o autor está trazendo aqui. E eu imagino que vocês devem estar lembrando de alguns artigos que vocês leram. Nossa, mas onde é que está a contribuição? Acho que está aqui, acho que está ali, acho que é essa, acho que é aquela. Né? Então, lá na consideração e nas conclusões finais, a contribuição prática desse artigo é essa. E é isso. É aquilo, sabe? Acho que é muito mais fácil. Outra coisa, pessoal, que muitas vezes é relevante a gente observar com cautela são as proposições ou as hipóteses, mas para que eu consiga analisar isso, eu preciso saber como escrever uma proposição ou como escrever uma hipótese, né? Qual é a diferença disso? Como que eu apresento isso no parecer, tá? Aí, também, pessoal, com relação à metodologia, deficiências nessa abordagem. Por quê? Porque eu compreendo que para o autor que está escrevendo é tudo muito claro. Eu sei o que é uma modelagem de equação estrutural, mas eu preciso pensar, pessoal, que quem vai ler esse artigo, sabe, não tem o conhecimento do que é uma modelagem de equação estrutural. Então, coloca os parâmetros que foram utilizados. E isso não tem problema nenhum, como parecerista, pedir para o autor incluir no seu texto. Isso, bem pelo contrário, muito interessante, porque você acaba demonstrando que você conhece do método, que você conhece da teoria. Quanto mais informação e mais claro, melhor, né? Outra deficiência, pessoal, que eu encontro muito é que, por exemplo, na discussão, não há integração entre a questão de pesquisa, entre a teoria, entre os resultados, né? Eu estou trazendo lá uma discussão simplesmente do que eu fiz, da forma prática como eu fiz. Então, como que eu identifico isso, como que eu faço isso no meu contexto, tá? E aí, pessoal, pensei assim, nossa, eu preciso falar um pouco da estrutura de um artigo também. Se eu estou falando de um parecer, eu preciso tentar falar com eles um pouco também sobre como que eu faço a avaliação dessas etapas de uma forma bem breve. Eu ressalto, pessoal, que depois, terminando aqui, quando a gente entrar na parte da discussão, das perguntas, eu vou passar para vocês algumas referências que eu acho que são muito importantes sobre a elaboração de parecer e também algumas outras dicas que eu vou colocar aqui pelo chat, que me ajudam muito nesse processo de elaboração de parecer, enfim, de discussão, tá? Bom, pessoal, então, vamos lá. Qual que é a estrutura sugerida de um artigo científico, né? A gente pensa lá, no título, no resumo, nas palavras-chave, na introdução, no referencial teórico, na metodologia, nos resultados, enfim. E por que eu coloquei uma imagem de construção, né, de assentando tijolos? Porque realmente eu gosto de fazer essas analogias e quero que vocês pensem por esse caminho também, se faz sentido para vocês. Eu acredito que quando a gente faz um artigo, cada uma dessas partes, elas vão se assentando de uma forma construtivista, né? Por exemplo, as referências da minha pesquisa, elas são a base de tudo que eu estou fazendo, pessoal. Se eu não tiver, se esse autor ou se essa pesquisa ela não tiver boas referências, provavelmente ele não estará bem sustentado teoricamente, então eu vou ter um problema no referencial teórico, tá? Ou eu vou ter um problema na introdução, na forma de apresentação do problema da pesquisa. Então, agora a nossa discussão vai muito por esse caminho, tá? Como que eu apresento essas partes? Mas veja bem, nós vamos começar pela parte de cima e nós vamos descendo na nossa construção aqui. A ideia é que o título, o resumo, eles sejam as últimas coisas que o autor esteja fazendo no trabalho, né? Por isso que normalmente o título e o resumo são aqueles, nossa, né? Aquele tudo, assim. Você lê o resumo, você pensa, vou ler um artigo agora que vai ganhar um prêmio de melhor mais citado do ano, enfim. Aí você vai lá na conclusão e na discussão, vejam minha dica, pessoal, vale a pena. Aí tá lá, tudo tão fraquinho, tudo tão mais humilde, né? Então, acho que vale a pena fazer esse caminho. Então, no título, pessoal, como parecerista, assim, bom, o uso do gerúndio, do infinitivo, ele ajuda a criar uma sensação de atividade e movimento no título. Vale a pena pensar por esse caminho, tá? Mas a gente precisa evitar
aquelas expressões, precisa fazer com que o autor evite que são culturalmente regionais, trocadilhos ou gírias, né? Porque se a gente pensa numa pesquisa científica, a gente está pensando que ela vai ser citada em todas as partes do Brasil e, se Deus quiser, internacionalmente também. Então, tentem evitar esse caminho de citação assim mais pontual. Adjetivos no título, acho que também vale a pena a gente evitar, tá? Escrever palavras que apontam, por exemplo, que é algo novo, que é algo melhorado. Pensa assim, o que você está escrevendo, você está prometendo. Então, você tem que cumprir. E se você não cumprir? Então, tomar cuidado um pouco com isso. O resumo, pessoal, será que quando eu avalio um artigo, esse resumo ele está seguindo uma estrutura tradicional, tá? Será que os autores eles estão evitando abreviações, acrônimos, citações de referências, enfim, tudo isso, resumo, pessoal, não vai ser aplicado, tá? Resumo, ele também não é um campo que eu devo expor detalhes da revisão da literatura, mas eu preciso dizer, ó, eu estou utilizando essa teoria por meio desse construto, enfim, estou discutindo isso. E o resumo, ele também não necessita muita explicação, até por isso que os resumos normalmente são de 250, 200 palavras, né? Então, vale a pena pensar por esse caminho. Acho que as palavras-chave, conforme o Lebrun, 2007, ele traz a ideia de que a gente precisa classificar elas em gerais, intermediárias e específicas. Então, eu começo, né? Não preciso colocar em ordem alfabética, mas eu começo as minhas palavras-chave utilizando as palavras mais específicas da minha pesquisa. E depois que eu vou trazendo elas de forma mais geral, tá? Não utilizar palavras confusas, enfim. E a introdução, pessoal? Será que os autores falaram do contexto? Por que esse estudo é importante? Será que esses artigos trouxeram o estado da arte desse artigo? Como se constituiu? Qual que é a lacuna que eles pretendem preencher? Qual que é a contribuição? Enfim, qual que é a proposta? Eu brinco sempre com os meus alunos que não basta ser um bom estudo, eu preciso saber apresentar ele. E como que eu consigo apresentar ele de forma efetiva? Quando eu consigo contar a história que eu estou querendo falar, que eu estou querendo trazer no texto. Né? Então, qual que é o ponto-chave da minha pesquisa? É isso, é aquilo, enfim. Como que eu apresento isso? Como que eu desperto a curiosidade dos autores, dos avaliadores, do parecerista, enfim? Será que existe esse processo? Será que são dicas que eu, como parecerista, posso dar para os autores? Enfim, tá? Acho que vale a pena a gente pensar. Tem um comentário editorial, que depois eu vou compartilhar com vocês também, que é do professor Serra, do professor Ferreira, Manuel Ferreira, Fernando Serra e Manuel Ferreira. E eles trazem uma estrutura para a apresentação da introdução. E eu utilizo muito essa estrutura para avaliar artigos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, ele diz que no movimento 1, o que precisa conter na introdução? Estabelecimento do campo, mostra a centralidade, apresenta o conhecimento, atribui características chaves. Então, o autor fez isso, o autor fez isso, o autor fez isso, fala isso. Ou, se não, solicita que seja incluído. Movimento 2, tem um resumo da pesquisa prévia sobre o tema, tá? Como que ele apresentou isso? Movimento 3, prepara para a pesquisa presente. Bom, o que está acontecendo no mundo, no contexto? Qual é o gap de pesquisa que eu estou buscando responder? E aí você traz isso para o seu parecer, tá? E por último, você introduz. Eu gosto muito desse comentário editorial, me ajuda bastante na análise dos artigos. Depois eu vou compartilhar a referência com vocês. Bom, aí o que a gente percebe muito, pessoal, é que nos artigos existe uma confusão entre problema de pesquisa e pergunta. E eu deixo bem claro que problema de pesquisa é uma coisa e pergunta de pesquisa é outra. Pergunta é consequência do problema. Então, será que os autores desse artigo que eu estou revisando, eles observaram por esse campo, enfim, como que eles trouxeram esse contexto no geral? Algo que eu acho muito interessante, que nas minhas revisões eu costumo solicitar, se o autor não colocou, é a justificativa, pessoal.
porque eu acho que para todas as pesquisas existem justificativas e a gente tem que conseguir identificar isso. E quando o autor ele fala da justificativa, ele apresenta oportunidades de pesquisas futuras também. Então, uma coisa ela acaba está ligada na outra. E essa justificativa, pessoal, não faz mal que o tema seja relevante, que seja interesse do PPG, que o aluno faz parte, enfim, que seja relacionado à motivação. Não tem problema, desde que seja apresentada uma justificativa, tá? E eu acredito que, como pareceristas, o nosso maior desafio é tentar trazer esses autores para o foco no tema que eles estão pesquisando, né? Porque a gente vê muitos artigos com uma abrangência excessiva, pouco foco no tema, utilizam apenas resultados empíricos e esquecem da teoria. Então, são dificuldades que a gente tem em relação à pesquisa. Só um minutinho. Preciso trocar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, a gente está ouvindo. Ah, ok. Troquei aqui o fone. Bom, vamos seguir aqui. Além disso, pessoal, a questão de pesquisa, então, que não denota ineditismo, né? A gente vê pesquisas que são replicações e não está errado, pessoal, até porque a gente tem uma discussão muito grande sobre replicação de pesquisas. Eu acho que são necessárias, porque elas fazem parte da construção do conhecimento. O que é uma replicação de pesquisa? Ah, foi feito no contexto X, agora eu vou fazer no contexto Y, enfim. Mas acho que vale a pena buscar esses artigos e sugerir para esses autores que eles utilizem esses artigos e citem eles nas suas pesquisas. Enfim, tá? O objetivo também é tentar trazer eles mais para esse caminho. Bom, pessoal, qual que é o diálogo com a teoria, tá? Qual que é o meu gap teórico quando eu falo de teoria? Mas veja bem, se eu conheço o tema, eu entendo o gap teórico. Se eu não conheço do tema, eu não consigo identificar esse gap, tá? Eu brinco que, qual conversa que eu devo participar? Ah, eu vou ter autores que falam sobre isso, mas que são contra isso e vou misturar tudo eles? Não, como que é? Quem que é o estudioso mais importante da área? Será que eu, como parecerista, conheço isso, sei e vejo que os autores levaram lá? O que eu posso adicionar de interessante a essa conversa? Como que os autores trouxeram essa parte interessante para a pesquisa em si, né? Acho que essas discussões valem muito a pena a gente trazer. E uma revisão da literatura, acho que ela precisa ser muito crítica, né? Ela precisa identificar, avaliar, enfim, interpretar tudo que está sendo pesquisado no contexto como um todo, tá? Bom, mas quais são as principais falhas na revisão da literatura, na minha opinião, tá? Os autores, eles não são analíticos nas citações que eles fazem. O que eu quero dizer com isso? Eles utilizam simplesmente citações que vão fazendo, como a gente chama isso? Argumentação pela citação, tá? Conforme, segundo, e aí você vai trazendo vários autores e no fim o seu texto não quis dizer nada. Então a gente precisa ser muito analítico nisso para tentar encaixar o que esses autores estão trazendo e estão discutindo. Isso se chama também de arranjo lógico da pesquisa, né? Vale a pena a gente discutir por esse caminho. Bom, pessoal, com relação à metodologia, estou passando bem rápido aqui para não atrapalhar o nosso prazo aí. Com relação à metodologia, pessoal, será que eles classificaram e delinearam a pesquisa de forma correta? Será que eles apresentam o universo amostral e depois ou a população da pesquisa? Será que eles descreveram o sujeito? Será que eles coletaram os dados? Será que eles analisaram e interpretaram esses dados? De que forma ou como? Tá? Acho que vale a pena discutir tudo isso com os autores na nossa análise. Com relação aos resultados, pessoal, foi apresentado de forma breve ou de forma objetiva esses resultados, para que a gente possa entender, tá? Eu sugiro assim, ó, que a gente não tenha receio de pedir para eles
gráficos, tabelas, tudo que possa resumir os dados que esses autores apresentem. Acho que vale a pena a gente trazer, tá? Tem alguma coisa que não pode ser apresentada? Acho que vale a pena você pedir como avaliador, tá? E pedir para que eles coloquem isso, parecerista, na carta de retorno para a revista. Por quê? Porque são informações importantes que podem ser relevantes para a sua análise depois, tá? Bom, todas as etapas do resultado, do método, elas foram implementadas no resultado, elas trouxeram algum problema, elas trouxeram alguma resposta? Será que eu, como parecerista, eu estou checando os problemas de incoerência? Que é um exemplo, pessoal, um exemplo mais comum que tem. Quando a gente faz uma pesquisa qualitativa e os autores, eles não apresentam as categorias analíticas, tá? Bom, será que eu, como parecerista, identifiquei isso, disse isso para o autor, que ele precisa apresentar essas categorias? Enfim, muitas pesquisas hoje, elas estão fazendo triangulação, mas qual que é a evidência de que essa triangulação realmente existiu? Como que eles analisaram isso? Então, acho que são questionamentos que eu, como parecerista, preciso pensar para conversar e para trazer essas respostas para o próprio autor, tá? Bom, pessoal, com relação à discussão, né, será que dentro do meu contexto de análise, as minhas discussões, as discussões dos autores, elas sustentam e contribuem aquilo que eu estou buscando responder, aquilo que ele está buscando responder? Será que eu estou sendo crítico o suficiente para dizer que isso é uma discussão ou estou vendo isso apenas como uma apresentação de resultados? Então, tudo isso acho que vale a pena a gente se questionar e analisar para discussão, enfim. Mas, principalmente, pessoal, na discussão, foi retomada a teoria, tá? Não há como ter uma discussão somente prática. Eu preciso de teoria para discutir determinado assunto, ok? Bom, com relação à conclusão ou às considerações finais, é uma pesquisa quanti? Utiliza o termo conclusão? É uma pesquisa quali? Utiliza o termo considerações finais? Eu, como avaliador ou como parecerista, acho que é importante essa denominação? Não sei, são sugestões que eu trago para que vocês possam pensar. Então, será que os autores eles responderam à pergunta de pesquisa que eles estavam querendo discutir? Será que ela está lá, ela voltou para a minha conclusão ela voltou para a conclusão e eles responderam ela? Isso, para mim, são coisas muito práticas e que precisam ser apresentadas no texto, tá? Porque na conclusão eu não preciso repetir resultado. Eu já apresentei resultado. E eu já discuti eles também, mas eu preciso trazer qual é a contribuição da minha pesquisa. Há um avanço teórico, metodológico, prático, enfim. Qual que é o tipo de contribuição dessa pesquisa, tá? Eu costumo dizer que na conclusão a palavra é contribuição, então eu tento focar nesse caminho, tá? Quais que são as considerações gerenciais? Ações para gestores, para políticas, para treinamento. Poxa vida, eu estou falando de gestão, então vamos trazer isso para a prática também, né? Tem as limitações, tem as sugestões de pesquisas futuras, enfim. E aí eu coloco por último as referências, né? Que eu acho que vale a pena a gente pensar como algo que sustenta a nossa pesquisa, tá? Preciso trazer só referências internacionais? Não sei, mas preciso me questionar. Será que esse artigo, esse tema, o artigo seminal é internacional? Foi publicado quando? Na década de 30, 60? Não sei, mas eu preciso ver se os autores trouxeram isso para a pesquisa deles, tá? E já finalizando aqui, pessoal, vou ficar muito feliz se a gente concluir a nossa manhã de hoje com a ideia de que a pesquisa científica ela é realmente uma engrenagem, né? E que ela precisa ser comparada a uma máquina que envolve autores, editores e revisores, tá? Que cada um tem as suas principais funções nesse processo como um todo, né? E que principalmente nós, como revisores, nós somos responsáveis por assegurar esse assessoramento aos editores
em todo esse processo de tomada de decisão sobre uma publicação ou sobre um artigo científico. E como é bom, como avaliador, você voltar para a revista e você ver o artigo publicado lá com todas as considerações que você fez. É muito interessante. E também, pessoal, importante dizer para vocês que acho muito relevante a avaliação de vocês como autores ou pareceristas, sempre, mesmo que seja evento ou mesmo que seja uma revista científica. Hoje é muito legal que os eventos científicos, eles já imediatamente pedem a avaliação do parecerista e do avaliador. Então, essa análise crítica acho que vale muito, muito a pena, né? Vou deixar para vocês, como eu disse anteriormente, não era meu objetivo trazer uma estrutura para fazer um parecer, porque isso já tem em pesquisas, tá? Então, eu fiz o levantamento de algumas, e a que eu acho mais legal é esse aqui, que está publicada no comentário editorial da Revista Ibero-Americana de Estratégia, tá? Que é do professor Fernando Serra e do professor Manuel Portugal, tá? Aqui, eles têm uma proposta de um modelo, de um instrumento de avaliação para pareceristas. Então, depois essa referência também vai estar na relação que eu já vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá? Acho que vale a pena vocês dar uma lida nisso para utilizar no dia a dia. Bom, pessoal, agradeço pela atenção e agora quero discutir com vocês, ouvi-los, enfim, para poder tentar discutir um pouco mais sobre o assunto, né? Acho que é muito interessante. Eu vi que tinha uma mãozinha levantada, acho que era o Jairo, né? É a minha mão, eu já baixei, inclusive. Professora, muitíssimo obrigado pela apresentação, mas a gente colocou, só para comunicar para vocês, que a gente colocou aqui, o Anderson Dias colocou já a lista de presença e a lista de avaliação da atividade, tá, gente? Então, se vocês puderem acessar. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui, uma pergunta, professora Nairânia. Claro. Eu tenho eventualmente feito avaliações de artigos e eu tenho observado que nas considerações finais, nas conclusões, os autores retomam a teoria. Então, eles fazem, por exemplo, citações diretas novamente nas conclusões. E eu tenho feito comentários da desnecessidade de novamente retomar a teoria, porque, a meu ver, parece que os autores chegaram ao final do estudo e ainda estão na dúvida se chegaram no final do estudo. Então, eu faço esse questionamento, né? E eu coloco que, naquele momento, naquela sessão, naquele estágio ali, não é mais para trazer resultados, não é mais para trazer teoria, mas sim explicar, fundamentar o alcance do objetivo e a resposta à questão norteadora. Então, eu lhe pergunto o seguinte, esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, obviamente, a especialista é você e a você eu recorro, portanto. Fragiliza um manuscrito ao mencionar, ao trazer citações diretas nas considerações finais, nas conclusões? Você acha que fragiliza o artigo? Esse raciocínio avaliativo nosso tem fundamento, tem sentido? Ou não tem sentido, depende da dinâmica, depende da ideia, depende da proposta, depende do objetivo, tudo depende. Eu queria escutá-la, por gentileza. Então, professor Jairo, eu até, antes de montar aqui essa nossa discussão, eu fui ler alguns outros artigos também sobre a estrutura de artigos científicos. É bom porque a gente sempre acaba aprendendo coisas novas, né? E achei interessante um artigo, agora não vou lembrar de quem que é o autor, mas ele diz que você fazer citações diretas é você demonstrar que você não tem argumentação, né? Então, na conclusão, pessoal, não tem necessidade de você trazer citação direta e nem retomar teoria. O que você precisa fazer na conclusão? Você precisa retomar o objetivo e a pergunta, respondê-los e trazer as contribuições da sua pesquisa, a limitação e a sugestão. Por isso que quando eu digo para vocês que a primeira coisa que eu vou ler é a conclusão, ou a discussão, é porque realmente eu quero ver se esses autores têm argumentos suficientes para poder falar sobre o assunto que eles estão discutindo. Para que serve, se a gente for pensar, pessoal, para que serve a teoria dentro de um artigo científico? Primeiro, para nos delimitar com relação ao gap teórico, para a gente ver se a nossa pergunta de pesquisa faz sentido ou não, né?
e segundo, para nos ajudar na análise dos resultados. Então, veja bem, na análise e na discussão dos resultados. Não tem nada a ver com a conclusão. A conclusão é a minha pesquisa. Pensa sempre assim, é a minha. O que eu estou concluindo aqui? Por isso que eu gosto muito, pessoal, de utilizar a linguagem que a APA sugere como leitura, que é mais ou menos a terceira pessoa, né? Nós, se for em várias pessoas, nós fizemos, nós realizamos, porque realmente traz um pouco mais dessa identidade do autor para a pesquisa, né? Eu sei que algumas revistas utilizam a ABNT, enfim, mas outras que sugerem a utilização da APA, você já traz essa ideia de utilizar a pesquisa científica, de denominar a pesquisa como sendo algo meu, fui eu que fiz. Fomos nós que fizemos, nós que construímos. Então, assim, essa é a minha perspectiva, professor. E frente também, se você observar os artigos dos top journals e enfim, revistas internacionais que têm um alto fator de impacto, é isso que eles utilizam também nas conclusões que eles apresentam. Acho que é mais ou menos isso, sim. Perfeito, professor. Muitíssimo obrigado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, peraí, as referências que eu acho interessantes. Eu não consegui acompanhar o chat aqui, não sei se tem alguma pergunta lá, se vocês puderem me ajudar. Acompanhando, professor. Não tem nenhuma questão a ser lançada, não. Mas só elogios, tá? Só elogios para você. Obrigada, pessoal. A galera pesada aqui, agradecendo e parabenizando pela qualidade da apresentação, pela clareza, enfim. Vamos lá, professor. Você quer eu estou abrindo aqui, vou compartilhar no chat algumas... Oi? Aquele artigo lá, o modelo de... a estrutura, né? Que seria interessante você compartilhar aqui para os colegas. Já estou mandando aqui. Deixa eu só tentar colar. Ótimo. É muito grande. Eu vou mandar em duas etapas. Duas etapas, isso. Então, o artigo que eu falei, pessoal, que traz já vou mandar o link, que aí vocês vão conseguir encontrar. Esses artigos que eu estou mandando aqui são minhas sugestões de leituras para vocês, tá? Tem um livro muito importante, muito interessante também, que é do professor Manuel Portugal, que fala sobre a escrita do artigo científico, enfim. Eu gosto muito desse livro, utilizo ele nas disciplinas e também utilizo para avaliação de recursos, de artigos. Acho que vale a pena, tá? Vou mandar separado aqui o que tem a proposta. Estou mandando aí, galera. Vamos ver aqui. Isso. Ó, esse último que eu estou mandando aqui agora, esse é o comentário editorial que tem a proposta de modelo de instrumento. E aí, pessoal, vou mandar também aqui um link dos comentários editoriais da RIAE, da Revista Ibero-Americana de Estratégia. Por quê? Porque lá tem comentários editoriais assim, por exemplo, como escrever a introdução, como escrever o referencial teórico, como definir a hipótese, a proposição, enfim. E aí vocês conseguem utilizar isso na pesquisa de vocês. O livro, pessoal, que eu comentei é esse aqui, ó, que ele é mais voltado realmente para a pesquisa em administração. Então, se alguém tiver interesse, acho que vale a pena a leitura também, tá? Enfim, essas são as minhas poucas sugestões de pesquisa aí para que vocês possam desenvolver ainda mais essa habilidade, que eu sei que todo mundo aí já atua ou já trabalha com isso também. Olha ele aqui, professora. Não, acho que não é esse, não. O Maurício? Não é esse livro, não. Me parece... professor Manuel. Tá certo, tem razão. Isso mesmo. Então, é mais ou menos por esse caminho. E aí, pessoal, o que mais podemos discutir? Alguma pergunta, alguma contribuição, enfim. Alguma questão?
Professor Jairo, professora Nairana, bom dia. Bom dia! Tudo jóia? Eu queria fazer, na verdade, uma provocação barra pedido. A gente está trabalhando agora na elaboração das orientações para avaliação dos PTTs, né, dos produtos técnicos e tecnológicos, para a Anangrade. E eu acho que muito do que você trouxe, professora, vai ser assim, de grande ajuda para a gente, mas tem algumas questões que são bastante específicas dos projetos aplicados. Então, meu pedido é para que a gente, também por provocação do professor Jair, a gente vai organizar um encontro para fazer termos, né, mãos na massa na avaliação dos PTTs. E se você tiver essa disponibilidade para participar com a gente, vai ser muito bacana, para a gente co-construir esses instrumentos avaliativos e os formatos dos pareceres juntos. Nossa, com certeza, Thalita. Contem comigo. Participo sim, será um prazer. É legal, Até então, registrado o convite. Então tá, combinado. Até por isso que eu disse, uma estrutura básica assim do artigo científico, mas cada artigo ele vai ser apresentado de uma forma diferente e necessita de formas diferentes de análise, né? Só combinar. Você tem meu contato aí, qualquer coisa, estamos juntas nessa. Obrigada. A professora Thalita foi estratégica, né? Porque fez um convite na frente de testemunhas, né? Gravado, tadinha. Imagina. Gente, alguma questão mais? Oi, é o professor Manuel, estão me ouvindo? Ih, Manuel, claro, professor. Vamos lá, deixa eu me apresentar rapidamente. Professor Manuel, sou da instituição da FESA, Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, aqui de São Bernardo do Campo. Tá? Primeiramente, agradecer à professora Nairana, né? Excelente apresentação dela, trouxe vários pontos importantes, né, para nós que trabalhamos, né, nessa parte de pesquisa. E um ponto que eu quero deixar bem enfatizado, um ponto que, se não me engano, ela colocou no segundo slide, né, que é a parte do comportamento. Nós precisamos ter essa visão humana mesmo. Nós podemos, incrível, né? Nós podemos ser duros, mas humanos. Né? E esse ponto que eu acho que foi o linear de toda essa apresentação, muito bem feita pela professora Nairana. Nós precisamos ver esses artigos, ver essas produções, e colocar os nossos pontos, os nossos conhecimentos em cima daquilo que foi nos apresentado, mas de uma forma mais que não desestimule a pessoa do outro lado a persistir na correção, né, desses temas, persistir no envolvimento de outros artigos. Então, é esse ponto que me chamou muito a atenção e é esse ponto que me trouxe a ideia de vamos continuar, precisamos continuar. Né? Mais uma vez, agradeço, né, a apresentação sua, professora, muito excelente, espero ter oportunidade de conversar depois contigo, né? Já, inclusive, entrei no LinkedIn aí, já fiz amizade contigo. Né? Legal. E muito bacana, né, esse evento que vocês promoveram, tá? Professor Jairo, parabéns por tudo isso que vocês conseguiram construir para nós hoje, tá bom? Parabéns. Obrigada, professor. Fiquei muito feliz que realmente era isso que eu queria passar, assim, era essa a ideia da parte humana e comportamental numa elaboração de parecer. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigada. Boa, parabéns. Obrigada. Gostaria de fazer um questionamento. Raquel, você quer falar? Oi, rapidamente aqui. Muito obrigada, professora. A aula está sendo gravada, foi gravada, vocês vão disponibilizar para a gente depois? Ou... Sim. O Anderson vai colocar daqui a pouco onde é que vai ficar. Vai ser no canal do YouTube da Angrade, tá? Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Obrigada por estarem aí, pessoal, nesse sábado, em alguns locais gelados, né? Obrigada por estarem aqui participando. Fiquei muito feliz com vocês aqui. Mais alguém, pessoal? Acho que podemos encerrar, né? Gente, eu quero simplesmente agradecer, né? Gratidão mesmo, agradecer
inicialmente a todos vocês que aqui estiveram presentes, a audiência que foi muito boa hoje. É um sábado, em alguns cantos está frio, aqui no Piauí, onde eu estou em Teresina, está super quente, tá? É típico aqui da nossa região, mas o importante é que a gente conseguiu fazer um congraçamento aí desse Brasil todo. A gente viu aqui que tem gente do Brasil todo aqui participando, isso é muito bom, isso é enriquecedor. Isso só contribui para a construção do conhecimento, da ciência, como eu disse no início. Obviamente, agradecer à professora Nairana Canepili pela brilhante apresentação, pela disponibilidade, pelo brilhantismo, né? Pelo sorriso, pela alegria, pelo brilho nos olhos, enfim, que nos ajudou bastante, tirou dúvidas, esclareceu muitos pontos. Pena que só são 2 horas, mas nós teremos outras oportunidades seguramente, né, porque é um tema caríssimo para nós que fazemos ciência, que pesquisamos ciência, que desenvolvemos ciência, que construímos e que orientamos, né? Muitos aqui são orientadores e a gente precisa sempre estar atento, né, nos pontos que são primordiais e essenciais da construção do produto final da ciência, e a professora Nairana conseguiu, com muita competência e maestria, esclarecer muitos pontos para a gente aqui. E, obviamente, eu quero agradecer ao Anderson, que está na retaguarda, nos apoiando, como sempre, todos os eventos o Anderson está nos apoiando. Agradecer ao professor Edson Sadal, presidente da Angrade, pela oportunidade de fazer, repito, o Café Entre Amigos uma atividade sistemática, porque só tem contribuído, de fato, e fortalecer os cursos não apenas de administração, mas os cursos de uma forma geral. Aqui tem gente de outros cursos que não administração. E agradecer à professora Manolita Corrêa Lima, que é a nossa diretora de pesquisa e ensino, por conduzir tão bem essas ações, essas atividades. Gostaria de lembrá-los que, em breve, provavelmente essa semana, eu estava conversando com o Anderson agora há pouco, que participei, junto com o professor Lucial, nosso amigo lá da PUC de Minas, da reunião do Comitê Científico ontem. Provavelmente essa semana será aberto a página para submissão dos trabalhos ao 34º Enangrade, na sua 34ª edição. Então, fiquem atentos, tá? Porque o espaço será muito curto, será do dia 30 de junho a 5 de agosto, então terá pouco mais de 30 dias aí para as submissões, mas que nós estimulemos nossos alunos, porque, lembrando, já puxando um link aqui para a apresentação da professora Nairana, nós temos 2 modalidades, né? Modalidade júnior e modalidade pleno. Modalidade júnior, normalmente os alunos que estão concluindo a graduação, alunos de iniciação científica, gente que terminou o TCC, e a gente precisa estimular esses estudantes a submeterem os seus trabalhos ao Enangrade. É importantíssimo que a gente faça isso como orientadores, para fortalecer a ciência mesmo, não? Além de consagrar o evento como o maior evento dos cursos de graduação do país, mas, acima de tudo, que nós socializemos o que a gente tem pesquisado e tem descoberto, que fenômenos a gente tem desenvolvido Brasil afora. Então, que fiquemos atentos aí para os prazos, e a gente quer todo mundo nesse 34º Enangrade, e vai ter uma observação. Eu vou pedir autorização aqui, sem nenhuma procuração do professor Edson Sadal, mas ele mencionou isso ontem. O aluno de graduação que for o primeiro autor e se a instituição dele for associada à Angrade, ele terá isento, ele não pagará a taxa de inscrição caso o artigo dele seja aprovado. Então, se ele for de uma instituição vinculada, associada e ativa, adimplente à Angrade, e ele for o primeiro autor, não importa, ele é o primeiro autor, eu sou o segundo como orientador dele, mas ele é o primeiro autor, ele não pagará a taxa de inscrição. Isso é ação inclusiva que a Angrade tem buscado fazer para que a gente traga esses estudantes, porque a gente só vai construir ciência se a gente estimular os meninos a pensar em ciência e fazerem ciência. Então, a Angrade está fazendo esse papel fantástico e que merece todo o nosso acolhimento e nosso apoio. Tá bom? Então, quero mais uma vez agradecer a professora Nairana Canepili. Obrigado. Tá? A Thalita foi estratégica em convidá-la para participar com a gente, tá? dessa oficina que nós estamos construindo. Ótimo, Thalita, gostei. Faço questão de reiterar isso aqui. Tá? E, gente, eu quero agradecer a todos vocês pela participação, pela sinceridade, pela leveza, pela diversão. Foi super divertido estar aqui hoje. Um sábado maravilhoso, e que eu tenho certeza que
a professora Nairana contribuiu para a gente crescer e melhorar um pouco mais nesse conceito que a gente tanto debate e discute, que é a ciência, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham um ótimo final de semana, que Deus nos proteja. Até mais, gente. Obrigado. Obrigada, professor. Até mais, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Sucesso para todos. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, Raquel. Tchau, professor Nairana. Professor Luciano, meu amigo. Tchau. Até mais, gente. Vejo vocês em São Paulo, aqui no Mackenzie. Madame Pade. Mas, não pode. Perfeito, perfeito. Tá bom. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau.